antes da gente começar, eu quero dizer que eu espero mesmo que você esteja passando da melhor maneira possível por essa situação que a gente tem vivido no mundo e no Brasil. Espero que durante esse tempo aqui, se você chegou até o fim, se você chegar até o fim, que a gente juntos tenha passado um tempo bom, pensando num assunto bom que nos aproxima. Oi, eu sou o Flávio Souza. Eu sou palhaço, ator, narrador. Mas eu também sou figurinista, diretor e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Essa conversa é uma reflexão a partir dessa experiência misturada dentro desse assunto. E ela está longe de ser uma verdade absoluta. Ela é uma troca de ideias, ela é uma conversa baseada nas reflexões que eu fiz sobre o figurino para palhaçaria, o figurino para palhaçada, e o que eu espero com isso é que essa conversa traga, acrescente, te faça refletir outros pontos, te ajude a pensar sobre isso no seu próprio trabalho. Seja como palhaço ou palhaça, como figurinista, como artista, de uma área qualquer. Mas é muito importante dizer que ela está aqui para longe de ser uma conversa que se define ou que encerra esse assunto, ela é uma conversa que é para abrir porta, janela e para fazer pontes sobre esse assunto. A experiência de ser figurinista e palhaço me deu uma visão ampla dessa questão. Porque eu pude perceber de dentro, como palhaço, dentro do jogo, descobrindo o jogo, como era descobrir a minha roupa para jogar. Do outro lado, como figurinista, eu tive toda a experiência técnica da criação de um figurino. O que está envolvido, o que eu preciso desenvolver de olhar para vestir melhor uma performance de uma outra pessoa. E essa experiência, ela me ajudou muito a pensar como eu poderia criar um percurso, uma linha de pensamento para dialogar melhor com esse tipo de artista. O meu primeiro contato com a palhaçaria foi dentro do programa Enfermaria do Riso, quando ele ainda era apenas um programa de extensão dentro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei como ator e professor e onde eu fiz mestrado e doutorado. Eu fiquei dentro do projeto durante 6 anos, trabalhando no hospital. O programa Enfermaria do Riso leva uma intervenção de palhaçaria para dentro das dependências do Hospital Universitário Gafrei Guinle. Eu fui da primeira turma desse programa. Eu pude perceber um caminho extenso dentro da pesquisa e da investigação na formação para a palhaçaria. Com muito orgulho que eu falo desse programa, e que é coordenado pela professora Ana Ascar, minha madame, que lá em 1999 me iniciou na linguagem do palhaço. E com muito orgulho que eu faço parte desse projeto e me sinto ainda conectado a ele, porque dentro dele eu tive a oportunidade de ficar durante muito tempo investigando uma linguagem e entendendo como que ela vai se transformando em mim e dentro dos artistas envolvidos nessa investigação. E foi ali que eu pude observar com calma como que essa roupa, esse figurino, essa vestimenta contribuía para o avanço daquela natureza de palhaço ou palhaça. A roupa, então, ela vem como uma forma para aquele conteúdo específico e singular.
Talvez aí esteja o grande desafio, encontrar uma forma para esse conteúdo. Um ponto importante para mim nessa busca por uma forma para esse conteúdo é pensar essas visualidades. O que eu quero dizer com isso? Vamos partir do nariz. Observe como o nariz é um elemento muito eficaz para apontar para que tipo de intervenção artística é aquela. O nariz vermelho vai dizer para o espectador que aquele é um palhaço ou aquela é uma palhaça. Não só o nariz vermelho, claro. Alguns artistas não usam mais nariz vermelho. Mas observa como que um elemento visual é de extrema importância para esse jogo. E a gente pode expandir esse elemento. Como a maquiagem ajuda, como as roupas vão ajudar, como o sapato traz a força do jogo. O figurino, a roupa, a vestimenta tem uma função importante de comunicação. Tem uma função importante para convidar o espectador a estar mais próximo daquela natureza artística, a estar mais próximo daquele jogo cômico, a estar mais próximo daquele artista que está ali diante dele, performando. Convido você a parar para pensar como a visualidade é importante e como que ela às vezes determina essa aproximação com o espectador. A gola do carequinha, uma gola grande que ele levantava o ombro, tapava ele inteiro, vira uma marca registrada para ele. Vira um jeito de jogar. Ela dá para ele piada, estados de emoção, jogo, recursos, truques. Pensa, quantos palhaços ou palhaças você conhece que também tem uma marca registrada visualmente assim? Quando você para pensar, você lembra de alguma coisa específica. E você? Tem em você alguma coisa que te singularize, que te destaque? Isso não é uma obrigação, mas é um ponto a se pensar. Por isso, para mim, é importante se você escolheu ou não colocar determinado aspecto visual sobre o seu corpo. Porque, independente se você fez essa escolha de maneira clara, ela vai, de qualquer maneira, estar ali, fazendo uma mediação na forma de se comunicar com o espectador. Então, por isso, eu acho importante que a gente utilize os aspectos visuais na composição da figura do palhaço ou da palhaça para entender como que isso pode ajudar o espectador a se conectar cada vez melhor com essa natureza em jogo. E acho que assim a gente consegue pensar um aspecto visual, uma roupa, o desenho de uma figura de uma maneira mais responsável, mais complexa e que ajude também ao artista que veste essa roupa, ao artista que se compõe daquela maneira, se lembrar do que está envolvido no seu jogo quando ele está vestido assim. Para mim, a roupa também tem essa função. Ela vai ajudar o espectador a se aproximar de você, ela é um meio de comunicação com o espectador, mas ela também é um meio de comunicação de você com você mesmo. Ela também vai ajudar que você recupere as sensações que te levaram a jogar aquele jogo daquela maneira. E aí eu vou contar uma história minha. Eu lembro que quando eu estava buscando uma roupa para me vestir como um palhaço, eu experimentei eu tive a oportunidade de experimentar várias roupas dentro da sala de treinamento do programa Enfermaria do Riso. E sob o olhar atento da Ana Ascar, o que ajudava muito a construção de um diálogo sobre aquilo que eu estava vestindo. Bom, eu experimentei bermuda, camisas de botão, camisas sociais, pude experimentar diversas coisas. Algumas coisas iam ficando muito fortes, assim, a minha atração pelas meias, a minha atração pelos sapatos, mas era sempre
uma busca, né? Encontrar uma roupa. Até que um dia eu me vesti com uma calça que eu comprei num brechó aqui no Rio de Janeiro, que era uma boca de sino original dos anos 70. Uma calça vinho escuro, assim, bem um vermelho escuro, um bordô. E uma camisa listrada de azul com amarelo, com as golinhas vermelhas. Era uma camisa como essa que eu estou vestindo aqui, como se fosse uma camisa polo, mas de manga comprida. Então ela tinha os punhos e a gola de outra cor, e nesse caso eram vermelhas. Coloquei um chapéu coco preto, porque também para mim era uma referência muito forte de palhaçaria desde criança. Sempre que eu vi um chapéu coco, talvez por conta do Charlie Chaplin ou por conta de vários desenhos de palhaço que eu assisti quando eu era criança, ou de palhaços que eu vi no circo, eu lembro do chapéu coco e me atraía muito usar um chapéu coco. Meu primeiro chapéu foi um chapéu coco. E um sapato colorido, que eu acho que foi de um figurino velho que eu tinha. Eu lembro bem que quando eu vesti essa roupa, eu senti que ela me proporcionava um peso. A boca de sino me fazia estar como se eu tivesse enraizado no chão. E isso me deixava forte, me deixava com uma sensação boa de presença. Eu sou muito estabanado, eu sou muito descuidado, e tropeço à toa, e escorrego. E com aquela calça boca de sino, eu tinha a sensação que todas essas ações poderiam ficar mais divertidas, porque iam dar a sensação de que era uma pessoa muito enraizada que não conseguia se estabilizar. Eu também me sentia muito bonito. Eu gostava daquelas cores todas juntas. Eu me sentia engraçado, mas me sentia bem combinando, bem harmonizado. E eu lembro que essa foi a primeira roupa que, assim como eu achava, que comunicava a minha natureza para o espectador, para quem me assistia, também comunicava comigo mesmo o que eu precisava lembrar para estar pronto para jogar como palhaço. Uma coisa muito importante para mim também era o óculos. Porque como eu sou míope, o óculos era fundamental para eu ver as pessoas direito, para eu enxergar a distância. Então, talvez hoje o óculos seja mais importante do que a maquiagem para mim. E assim eu fui entendendo como esses elementos eram sempre construídos a partir da minha singularidade, daquilo que eu era, daquilo que eu precisava, daquilo que eu percebia, daquilo que eu sentia quando colocava tudo aquilo como figurino para jogar. Preciso dizer também que depois, com o tempo e o amadurecimento do jogo, o meu figurino foi mudando, o que eu acho que é super normal. E é muito interessante também pensar sobre isso, mas isso aí é outra história. Eu queria falar então sobre 3 pontos que eu acho importantes para mim, que eu acredito que são pilares que me dão um norte quando eu penso no jogo da palhaçaria. Eu, como palhaço, eu jogo. Eu sou em estado de jogo. Outra é a comicidade, que é algo muito delicado, mas eu acho que palhaço faz rir. Palhaço e palhaça fazem rir, porque o riso acessa muitas emoções específicas e muitos estados de alma. E a gente precisa respeitar isso e não achar que isso é menor. Outra coisa é o corpo. Palhaçaria é um jogo físico, está no corpo. O corpo, ele é o espaço, ele é a imaginação, ele é o discurso daquele artista. Tudo que ele pensa, sente, está ali, está no corpo. E a roupa, a vestimenta, o figurino, a sua visualidade, ela está ajudando a construir esta forma que se acomoda no corpo. Pensando assim, acho que talvez uma via para a gente fugir de um pensamento um pouco mais cotidiano, um pouco mais ligado
as histórias ou as ficções ou a forma tradicional de pensar um figurino, a gente deveria pensar pela linha do afeto, no sentido de o que me afeta? E como isso que me afeta pode me ajudar a construir essa forma para esse conteúdo? A figura do palhaço ou da palhaça, ela é desligada de uma narrativa. O que eu quero dizer com isso? Que essa figura, ela não depende de uma ficção, ela não depende de um texto, ela não depende de uma narrativa, de uma história para sobreviver, para estar presente. Essa figura, ela precisa do espectador. É no encontro com o espectador que ela acontece. E ela vive no momento presente. Como figurinista, se a gente fosse trabalhar num texto teatral clássico ou um espetáculo que partisse do texto como o seu mote inicial, a gente ia se basear no texto. A gente ia olhar para o que o texto diz, a gente ia querer entender os personagens, ia querer entender os contextos históricos, ia propor algum tipo de construção estética que, ou quebrando, fizesse criar algum significado, ou que redimensionasse aquilo que a gente está vendo no texto. Ou se a gente partisse de uma proposta estética e uma construção estética de uma criação coletiva, talvez a gente fosse ali junto produzindo os figurinos a partir das inquietações e das respostas daqueles artistas àquela criação. Mas a palhaçaria não se baseia nisso. O jogo da palhaçaria se baseia no artista. Ele trabalha a singularidade daquele artista. Num jogo cômico e num jogo bem recortado, que eu não quero entrar em detalhes, porque justamente acho que a gente precisa entender o quanto isso é específico, mas também isso acontece em outras linguagens. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho das drag queens, elas também são separadas de uma narrativa, elas também são uma performance artística livre de uma história, de um conceito de personagem, de uma psicologia de construção daquela figura. Se a gente trabalhar com os narradores, os contadores de história, esses também são desligados de uma narrativa que constrói a sua presença. Eles são ligados às narrativas que eles narram, mas não à narrativa que constrói a sua presença. Existem ainda outras formas de expressão artística que podem estar baseadas nessa mesma premissa, desligadas de uma linha condutora, de uma ficção, de uma dramaturgia, de uma narrativa que dá para aquela figura um passado, constrói um presente e aponta para um futuro no desenvolvimento do espetáculo. Então fica a pergunta: se a gente não vai se basear naqueles recursos, por onde a gente pode ir? Por onde a gente pode encaminhar o nosso olhar para observar aquela performance e construir ali uma relação estética e visual? Bom, acho que a gente deve começar pensando que essa roupa de forma alguma deve te esconder. Ela deve revelar a sua natureza. Ela deve te ajudar a colocar para fora esse estado de jogo. O primeiro desafio é encontrar uma roupa que te revele, que revele essa natureza. Outro desafio é entender um jogo lúdico seu com seu próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vai observando determinados aspectos sobre o corpo, como ele se move. Você gesticula muito com a mão? Você anda pouco? Tropeça muito? Você gira muito sobre o seu eixo? Você é alto? Você é baixo?
Você tem um pé grande? Os joelhos para fora ou para dentro? Suas orelhas, como são? Seus dedos da mão são longos? Seu tronco é maior do que as suas pernas? Suas pernas são compridas? Suas coxas são grossas? Seu quadril é largo? Seu cabelo é liso ou volumoso? Bom, eu também não tenho resposta para tudo. Talvez eu não tenha resposta para nada, mas eu tenho uma proposta. Eu penso que a gente pode abordar esse assunto tentando buscar pilares mais sensíveis. A gente, na vida, se veste aparentemente sem pensar muito, mas a gente, em determinadas situações, e uma pessoa sempre diferencia da outra, a gente para, se organiza e pensa bem como a gente quer estar vestido para aquela situação. E a gente vai sempre buscar entender quais cores falam melhor sobre o meu estado de espírito naquele dia. Quais estampas combinam comigo? Quais estampas têm mais a ver com o jeito que eu penso? Quais estampas combinam com o meu humor? Quais estampas, quando eu visto, eu me sinto bem? Quais estampas, quando eu combino, eu acho que eu estou bem vestido? Que acessórios na roupa eu gosto de pensar bem detalhadamente? Que acessórios, quando eu coloco, me fazem gostar mais daquela roupa? Que acessórios em mim me fazem me sentir melhor? A roupa sempre vai estar presente na nossa vida. Por que será que a gente, às vezes, enjoa de uma roupa? Por que será que, às vezes, a gente acha que não tem mais nada a ver usar aquilo? Por que, de vez em quando, eu gosto muito de usar uma cor e menos outra? Por que tem certas roupas que me deixam com mais cara de arrumado ou com mais cara de uma pessoa séria? Por que determinadas roupas me deixam mais poderoso? Por que determinadas roupas me deixam mais nobre? Por que determinadas roupas me traduzem melhor? Por que determinadas roupas vão me remeter a determinadas épocas, culturas, vão me remeter a determinadas tradições? Por que determinadas roupas me deixam mais leve ou mais pesado? Me deixam mais alegre ou mais denso? Eu te convido então a pensar em suportes mais sensíveis para construir seu próprio figurino. Você já parou para pensar que cores te atraem mais? Que tipos de roupa te atraem mais?
Que objetos no mundo chamam a sua atenção? Quais são os animais que você mais se sente curioso? O que nessas coisas te atrai? Que formas eles te inspiram? No caso das roupas, que tipo de roupa você gosta mais de vestir? Que tipo de roupa você acha que te ajuda a acessar essa natureza? São roupas compridas? Roupas curtas? São roupas justas? Roupas brilhosas? Roupas todas da mesma cor? Você gosta de misturar estampa? Você gosta de coisas mais lisas? Você gosta de muitos acessórios? Você gosta de chapéu? Você se sente mais próximo de um cachorro ou de um gato? Você gosta de galinha? Eu vou pegar então, para a gente pensar um pouquinho, a questão da cor. E a gente vai desenvolver um pouco isso. A cor pode ser uma importante porta de acesso, que as cores podem nos ajudar a encontrar uma tradução sensível para essa natureza. Cor que me faz entender melhor esse jogo em mim. Que cor que eu gosto, que cor que eu não gosto, que cor que eu aceito, que cor que eu nem deixo chegar perto. Que cor que me deixa mais alegre, que cor que me deixa mais triste. Que cor que me deixa mais chique, mais empoderado. Que cor que me deixa mais forte, mais engraçado. Combinações de cores fazem sentido para mim. Quando eu coloco uma cor junto da outra, o que essas cores me causam? Quando eu coloco uma cor em relação às outras, eu me sinto vestido com elas? A gente vai falar de cor pensando então na seguinte ideia. A ideia de paleta de cor. E o que é isso? A ideia de paleta de cor vem da possibilidade de você extrair de uma imagem as cores que compõem essa imagem. A gente tem aqui amarelo, azul, rosa, branco, vermelho. A gente tem marrom. A gente tem cinza. Mas não é qualquer amarelo. Não é um amarelo como esse. Ou como esse. Não é um azul qualquer. Não é um azul como esse. É a gente imaginar que quando a gente vê uma imagem, a gente pode se pensar vestido com aquelas cores, com aquela combinação de cor, com aquilo que aquela combinação de cor me provoca. Mas tem um elemento importante. Quando a gente pensa em paleta de cor, a gente também pensa na porcentagem das cores que estão envolvidas naquela paleta. Essa imagem tem
praticamente as mesmas cores envolvidas que estão nessa imagem. Porém, numa, o amarelo está em muito maior quantidade. Na outra, o preto ganha mais presença. Em uma, o preto ganha força porque o amarelo contorna. Na outra, o branco ganha força porque o preto contorna. A gente ainda consegue ver aqui esse pouquinho de vermelho, um pouquinho bem esmaecido de vermelho aqui e aqui, que quase não parece vermelho. Mas observe que é praticamente a mesma paleta de cor. E isso faz toda a diferença. A quantidade de cada cor que compõe uma paleta, de que maneira a gente emprega essa cor dentro de uma composição. Se eu gosto de uma combinação de cores, azul e laranja, mas eu ainda poderia achar que ficaria bom aqui colocar um pouquinho de uma outra cor, que não tivesse tanta presença assim como tá o azul e o laranja, mas que trouxesse alguma relação para esse encontro dessas duas cores. A gente poderia pensar em trocar uma cor lisa por um padrão de estampas que tenha essa mesma cor em excesso, que essa cor sobressaia. A gente poderia pensar em trocar as duas cores lisas por dois padrões distintos. A gente poderia pensar em fazer dialogar estampas partindo de uma mesma cor como âncora. A cor pode guiar uma forma de organizar o seu figurino. Eu posso pegar uma peça de roupa já existente, um casaco, uma camisa, um paletó, e pensar que todas essas áreas podem ser separadas umas das outras. Então eu tenho uma área grande aqui, a área da manga, as golas, os bolsos, os botões. E eu vou escolhendo como pensar a cor nessas áreas. Eu posso ocupar muito essa área grande, eu posso trabalhar na gola com uma cor diferente, porque eu posso também entender que, além dessas áreas, eu posso fazer intervenções de cor nessa peça já pronta, ou que eu vou mandar fazer, elaboradas a partir daquelas porcentagens de cor que eu encontrei na minha paleta de cor. Então eu posso fazer intervenções de linhas, de pontos, eu posso fazer intervenções de botões coloridos, eu posso trocar os botões produzindo outros efeitos de cor. E essa cor, ela pode ser bem fora do padrão reconhecido da própria roupa. Ou seja, eu não preciso respeitar exatamente as linhas da costura, eu posso criar outros movimentos. Eu posso então entender nessa ideia de jogar com as paletas das cores
e das proporções, nas quantidades de cor que cada paleta me propõe, eu ainda posso levar essa relação de cor para uma roupa já existente e que eu vou transformar ela a partir daquilo que eu descubro. Onde eu brinco com as linhas, com os pontos, com um pouquinho de uma cor que ainda não tem, com bordado, onde eu uso os elementos para me ajudar a construir uma roupa com algum traço mais especial que vá de encontro e que me ajude a construir a casca, a forma para aquele conteúdo. E isso, eu te asseguro, não é difícil. Brincar com a cor ainda é bem lúdico, ainda é bem divertido. E você pode usar isso da maneira que quiser. Sobrepondo cor, sobrepondo peças de roupa, sobrepondo acessórios. A cor é uma excelente porta de entrada para você pensar a sua roupa, para iniciar o pensamento da sua criação. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha aproveitado essas ideias que me circulam a cabeça. Eu espero que você desenvolva as suas próprias reflexões a partir dessa minha forma de pensar. E eu espero que esse assunto não se esgote. Eu sou Flávio Souza e você pode me achar nas redes sociais em @pequenoteatro no Instagram ou pelo e-mail pequenoteatro@gmail.com. Até a próxima!